E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo certinho, galera? Até hoje, para muitos jogadores e fãs, se tem uma história extremamente confusa e difícil de entender. É a história de Five Nights at Freddy's. E não é para menos. A história não está completa até hoje, mesmo com vários dados surgindo. Livros que tentam dar um paralelo com a história dos jogos. E um filme perto de lançar. Praticamente conforme os jogos novos são lançados, novas dúvidas aparecem, e alguns buracos continuam a existir no meio de tantas informações. E mesmo que essa história não tenha acabado, porque na verdade, ela sempre dá uma pausa, ela tem um ponto de parada. E é dessa forma que nós podemos nos guiar por todos os pontos cruciais dessa gigantesca história. E o trouxe uma linha do tempo completa. E é por ela que nós vamos se guiar. Essa linha do tempo está atualizada com os eventos que aconteceram na DLC de FNAF Secret Breed, a DLC ruim. Então, hoje você vai conhecer do início ao fim a história completa de Five Nights at Freddy's. E a história começa com duas pessoas, dois até então amigos, William Afton e Harry Emily. Nesse início, nós vamos conhecer um pouquinho mais dos personagens. William Afton está casado até então. Ele tem 2 filhos, e a sua esposa, que a gente não sabe o nome, está grávida esperando seu terceiro filho. Os filhos de William Afton são Michael Afton, a criança Sharona que é o do meio e a criança que está para nascer, a Elizabeth. A vida de William é extremamente conturbada, e isso é culpa dele mesmo. William sempre teve um temperamento difícil, enquanto Harry Emily é o total oposto de seu amigo. Nós não sabemos se Harry é casado ou se está solteiro. O que a gente sabe é que ele é um pai amoroso e dedicado à filha. E quanto ao trabalho, ele é extremamente eficiente. Ele é a mente por trás dos primeiros animatrônicos. Os 2 amigos decidiram começar o negócio juntos. Harry cuidaria das criações eletrônicas, enquanto que o William cuidaria da parte jurídica e mais técnica do negócio. Harry é talentoso na arte de robótica e William também, porém seus conhecimentos não se comparam à mente de Harry. Juntos eles fundaram o primeiro restaurante na linha do tempo que estou apresentando para vocês. Eles iniciaram com a Freddy's Show. Ah, mas da onde é que você tirou isso? Vinícius. Não era a Fredbear's Family Diner, não? A Fredbear's Family Diner surgiu logo depois, mas nós vamos chegar lá ainda. A Red Bull Show era um pequeno restaurante. Como podemos ver nos minigames, se trata de um show de animatrônicos. Red Bull e Spring Bunny. Red Bull era um urso dourado de cartola rosa e gravata rosa. Spring Bunny era uma criação especial de Harry. Ele era um animatrônico com uma incrível habilidade, a capacidade de ser usado como uma fantasia por um ser humano. Isso sim é tecnologia. No começo foi às mil maravilhas, e é difícil dizer quando começou a amizade dos dois, mas essa amizade não iria durar muito tempo. Como eu disse, William tem um temperamento explosivo, e isso afeta a todos os membros de sua família. Nos livros é dito que William é agressivo com os filhos. Um exemplo de pai ruim. Aquele pai que você gostaria que fosse comprar cigarro e não voltasse mais em outra partida. Isso gerava um sentimento forte em William, um sentimento provocado pela boa relação de pai e filha que Harry tinha com a sua filha, Charlotte Emily. E mesmo que William soubesse como fazer alguns animatrônicos, suas criações não se comparavam às de Harry. Aquele sentimento de inveja crescia cada vez mais dentro do William, e uma obsessão pelos animatrônicos começou a surgir. William queria ser mais que tudo, melhor que Harry. Melhor em todos os sentidos, e Harry conhece bem o seu colega. Ou tem aquela dúvida se o amigo dele é realmente confiável. Então, para garantir a proteção de sua filha, e também por Harry ser uma pessoa muito ocupada com seus negócios, Harry cria mais um animatrônico, mas um próprio para proteger a Charlie de qualquer perigo. Harry cria a Puppet. Uma pena que isso não seria o suficiente para o que estava por acontecer.
Numa noite de muito movimento na Fredbear's, enquanto Harry se ocupava em atender os clientes, sua filha Charlotte acaba ficando sozinha no estabelecimento. E algumas crianças aproveitam a oportunidade para fazer bullying com a Charlie e trancam ela para fora do restaurante. A Papat, que poderia ajudar naquele momento, estava impossibilitada, pois as mesmas crianças impediram a Papat de sair da sua caixa. Colocaram alguns presentes em cima, e a Papat não conseguia sair. Enquanto isso, William, cego pela sua inveja, aproveita a oportunidade e... Charlie. Ali mesmo e lá dentro do restaurante, a Papat finalmente consegue se soltar da sua caixa. E vai atrás de Charlie. E mesmo embaixo de uma chuva. Mas infelizmente, já era tarde demais. E ali começa o início de uma série de eventos catastróficos. Nessa história, a alma de Charlie se atrela a Papat. E o seu pai Harry se afasta dos negócios. Talvez por uma depressão após o ocorrido, mas nós voltaríamos a ver ele mais tarde, após o ocorrido. William volta para casa e William percebeu uma mudança. Com esse acontecimento, a Papat não estava mais agindo da forma correta. Sua aparência mudou. Íris brancas substituíram suas íris esverdeadas. Listras roxas em forma de lágrimas surgiram em seus olhos. E agora? Ela parecia ser mais inteligente do que o normal, passando uma sensação de estar até mesmo pensando 9 horas. Ela comprou o Henry Watts. E o William não deixou isso passar em bom. Ele viu a oportunidade de ter algo único e que ninguém mais poderia ter. Ele viu a chance de se tornar imortal, já que na cabeça dele a Charlie havia se apossado da Papat. Ele talvez conseguisse fazer o mesmo, só que o contrário, de alguma forma, descobrindo o poder da imortalidade, que agora a Charlie tinha. Mas dentro de um animatrônico, ele decidiu começar os testes para ver o quão longe ele poderia chegar. Montou uma instalação subterrânea, bem embaixo da sua casa. E uma casa modelo um pouco mais distante também, para fazer os testes. Muitas pessoas da comunidade acreditavam que o William, na verdade, era um pai bom, e que tinha intenções boas. Mas esquece. E ainda vemos mais um comportamento agressivo de William. Nessa fase, já vimos que a família do William está se desfazendo. A senhora Stone já não está mais presente. Só vemos um dos filhos de William, o Michael, assistindo TV. E a criança Sharona também está com ele, mas acaba fugindo de casa. Nessa parte da história, nós temos o conhecimento que não existe apenas um restaurante da Fazbear, mas também existe outros tipos de restaurante, tipo a Junior, que aparece logo ali perto. E claro que com todos esses restaurantes, teve a criação de mais animatrônicos. A Fazbear financia pessoas com talentos de robótica. E uma dessas pessoas surgiu numa história bem recente dos livros de Five Nights. Essa pessoa se chama Edward Murray. A história de Edward é contada em paralelo a tudo isso que está acontecendo, mas ela vai se conectar com a linha do tempo principal. Em resumo, ele tinha uma esposa chamada Fiona, e ela acaba falecendo quando dá à luz ao filho deles, Davi. Após isso, ele é procurado pela Fazbear e assina um contrato para trabalhar para ela. Uma das coisas que ele criou para a Fazbear foi o animatrônico da Chica. E a Fazbear requisitava Edward sempre que fosse necessário fazer um animatrônico, mas um tipo específico, um animatrônico que pudesse vestir roupas. Esse era o modelo padrão que Edward costumava fazer. Nesse tempo, a Fazbear quer expandir muito mais. E o lugar que a Fazbear inaugura é a Fred vs Family Diner. Já que a Fred, Bercinho e Show teve uma reputação meio ruim pelo que aconteceu com a Charlie, agora era a hora de chamar a atenção de pessoas. É criado um comercial com as novas atrações das filiais da Fazbear. Nesse comercial, mostra os novos animatrônicos Fred Boney, a recém-chegada Chica e Faxi juntamente com Fredbear. William está separado, então bem possivelmente está com a guarda compartilhada das crianças, e a filha mais nova acaba de nascer, Elizabeth Afton. E aqui, nós já estamos nos eventos de Five Nights at Freddy's 4. Já estamos no ano de 1983. E aqui vemos a história do ponto de vista do filho do meio.
De William, a criança Sharona. Estamos no aniversário dele. Michael Afton fica fazendo bullying com o irmão mais novo. A cada passo que o garoto anda, ele dá um susto nele. Ele acha que é uma besteira o irmão mais novo. Tem medo dos animatronics, pois todos que já frequentaram a Fred Mersin Show ficaram sabendo do ocorrido com a Charlie, o que deixou muitas pessoas comentando e criando lendas sobre os próprios animatrônicos. Pois não é todo dia que vemos um animatrônico andando livre. Por aí, logo após 5 longos dias, chegou o aniversário da criança Sharona. Michael e seus amigos, mais uma vez, começaram a provocar o garoto. E com uma brincadeira de mau gosto, eles colocam o garoto dentro da boca de Fredbear. A única coisa que eles não esperavam era que Fredbear iria seguir a sua programação. O garoto é levado para o hospital, mas infelizmente ele não resiste. William sabia do ocorrido, pois o mesmo havia espalhado câmeras por toda a vizinhança para observar seus filhos. E não só seus filhos, mas algumas outras crianças que andavam por ali. Observar era a primeira coisa que o William tinha que fazer para continuar a sua loucura. William começa a arquitetar o seu plano maléfico. Ele tem em mente atrair algumas vítimas e testar suas ideias sobre a imortalidade e transferência de consciência para objetos. Mas ele não poderia levantar suspeitas. Então ele pega a roupa de Spoenlach para fazer as suas atrocidades. A primeira vítima é Suzy e ela garante que presenciou tudo. Tudo mesmo. Uma garotinha que acabou vendo o acidente com seu cachorro. Ela é enganada por William fantasiado, dizendo que pode achar o cachorrinho dela de volta. Sobre as outras crianças, não é explicado ao certo como ocorre, mas sabemos dos seus nomes de Aaron e Fritz, Gibro e Cassidy. Após isso, a Papa agiu em uma tentativa de ajudar as almas. Ela piorou o destino delas. Ela colocou-os das crianças dentro dos animatrônicos. Não demorou muito e as manifestações começaram a acontecer. Os animatrônicos estavam agindo por conta própria e os clientes notaram aquele cheiro estranho após o ocorrido. William precisava ver os resultados e ele teve sua resposta. Os animatrônicos, como eu disse, estavam agindo de forma estranha, mas não parou por aí. Agora que o William tinha certeza, ele começou a fazer mais vítimas e fazer os testes de reação ao medo e às alucinações. Crianças que foram pegas por ele eram colocados nas áreas de testes que simulavam aquela casa que eu falei lá no começo, onde um gás fazia alguns animatrônicos serem convertidos em bichos medonhos, enquanto que no outro lugar simulava o corredor de uma casa. E alguns brinquedos da época foram usados para os seus experimentos. Um desses brinquedos foi o tão famigerado Plat Trap, um brinquedo que dava medo nas crianças, pois poderia arrancar o dedo muito facilmente. E William não perdoou nem os próprios filhos, pois em um dos livros nós vemos que o filho de William, muito possivelmente o Michael, viu os animatrônicos Nightmare. Em paralelo, a história de Edward continua. Ele continua trabalhando para Fazbear, mas acaba que por andar muito tempo ocupado, acaba se afastando de seu filho Davi. Isso pesa na mente de Edward e ele resolve desenvolver um animatrônico próprio para cuidar do seu filho. Um animatrônico que poderia imitar as ações de seu filho, pois assim manteria o Davi ocupado por mais tempo. Então, nesse momento, temos a criação do Mímico. Um animatrônico com a capacidade de imitar reações e com uma inteligência artificial avançada que usa o código feito por Edward. O Mímico. A tentativa valeu a pena no início. Edward só não contava, e em um momento a inteligência do Mímico aumentaria muito. E infelizmente, o Mímico não foi capaz de impedir um acidente. O filho de Edward é atropelado e acaba. Edward, no acesso de fúria, culpa o Mímico por sua negligência e começa a esmurrar o Mímico. Mas logo após isso ele desiste, porque para ele não valia a pena. Ele só não contava que o Mímico também aprenderia a ser agressivo, igual ele foi. Os problemas na Fazbear não paravam. Nessa mesma época, houve problemas em uma filial com as roupas de Spoenlach, onde não se sabe quem e quando. Mas uma pessoa acabou ficando gravemente ferida pelos danos da Spoenlach. A Spoenlach é repleta de travas
e molas que seguram todas as amarras metálicas do animatrônico para que a pessoa consiga vestir essa roupa. Caso ocorra qualquer tipo de problema com as roupas, um acidente fatal pode ocorrer. Tô muito. Bem. Penetra. Clash Rangers, Clash Dead, Clash Royale, Wild Happy, Manning que é na cor. Com esses acidentes ocorrendo em uma série de sumiços, o nome da Fazbear fica manchado. Mais ainda, e após uma investigação pesada referente ao sumiço de 5 crianças, aparece um suspeito. Claro que se trata de William, mas os policiais acabam liberando ele, pois não tem provas que o acusassem. E as vítimas não foram encontradas. Com isso, William recebe apenas um aviso de não frequentar mais os restaurantes. E agora, tentando mais um novo recomeço, a Fazbear inaugura uma reabertura. Agora com a nova Fred Fazbear's Pizza. Agora a nova Fred Fazbear's Pizza está aberta e pronta para conseguir novos clientes, pois afinal, agora a Fazbear investiu bastante em seus novos animatronics, os toys. Os toys animatrônicos foram baseados em brinquedos vendidos alguns anos atrás, anos de 83 mesmo, além de contar com um sistema de reconhecimento facial e acesso a um banco de dados criminais, podendo identificar criminosos a vários metros de distância. Os animatrônicos velhos foram descartados e as roupas Plainlax foram banidas após o incidente. E agora sim, tudo pode caminhar tranquilamente. Só que não é vinagre, gente. Nada fica tranquilo por muito tempo. Com a abertura da nova e maior Fred Fazbear's Pizza, tudo caminhava de forma tranquila. Até a chegada de William dessa vez. Ele usou o nome falso, talvez o nome Davi Miller, e se infiltrou como guarda de segurança. E começou a fazer mais um ciclo de horror. William faz mais 5 novas vítimas. Mas ao invés de esconder-os, ele opta por deixar exposto no restaurante tudo. Qual o motivo? Ele quer ver se essas almas conseguem se manifestar em objetos, mesmo não estando diretamente ligados um ao outro. E o que ele esperava acaba dando certo. Após o ocorrido, os novos animatrônicos começam também a agir de forma estranha. Eles são totalmente pacíficos com as crianças, mas com os adultos eles apenas ficam encarando. Sem elas, William notou que Puppet estava andando junto com o velho Fred, como se estivessem tentando impedir tudo. Mas de nada iria adiantar. Como disse o próprio William, você não pode mudar o que já está feito. Você não pode. Esse evento mais uma vez chamou a atenção negativa para cima do restaurante. A polícia começou uma investigação e, para não levantar suspeitas, William pediu transferência para o turno do dia e o novo guarda foi contratado, Jeremy Fitzgerald. Em FNAF2, você está na pele dele. Lá ele vê o caos instaurado e alucinações pelos cantos da pizzaria. Por sorte ele tem alguém para guiá-lo por essas noites, o cara do telefone. Ele passa as informações para Jeremy poder sobreviver todas as noites. E após as 6 noites, William pede demissão devido às investigações. E Jeremy é transferido para o turno do dia, aonde teria um último evento antes do fechamento da pizzaria. Uma festa de aniversário. E ele teria que ficar próximo dos animatrônicos para evitar problemas, já que eles estavam bem mais agitados do que quando ele começou a trabalhar. Sei quanto dinheiro no chão aqui. Como é que se verão sozinho, mano? Ok, chegando no dia com a festa acontecendo. Ninguém imaginava que mais uma tragédia estaria para acontecer. Que legal. A mordida de 87 foi o que impactou diretamente a Fazbear. Mais uma vez, o restaurante teve que ser fechado por causa desse evento. Os animatrônicos toys foram descartados, já que é bem possível eles terem pensado que os toys não ajudaram em nada, pois o acidente aconteceu do mesmo jeito. Bom galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like,
E se não é inscrito, inscreva-se, para nos ajudar. Obrigado e fui.